Na vida, não existe nada a temer, apenas a ser compreendido. A frase é de uma cientista polonesa que viveu no século passado, mas pode facilmente ser um resumo do que foi a vida brilhante do médico paraense Gaspar Viana. Nascido em Belém no dia 11 de maio de 1885, o menino Gaspar já mostrava desde muito cedo que não era um aluno comum do Liceu Paraense, hoje Colégio Paz de Carvalho. Ele chamava a atenção de colegas de outras turmas e de professores de outras turmas que iam assistir às arguições orais a que ele era submetido, porque muito apreciadas, às vezes deixava até o próprio examinador embaraçado. Inteligentíssimo e muito sedento de conhecimento. Ainda na infância, Gaspar ficou órfão e foi graças ao irmão Arthur Viana, que hoje dá nome à Biblioteca Pública de Belém, que terminou os estudos e começou a pensar no futuro que queria traçar no ramo da medicina. A placa marca o lugar onde nasceu e viveu um dos maiores nomes da medicina paraense. Gaspar Viana morou aqui com o irmão até terminar o que hoje seria o ensino médio. Belém acabou ficando pequena para os planos e sonhos de um homem visionário. E foi no Rio de Janeiro, ainda nos primeiros anos do curso de medicina, que ele começou a escrever sua história como pesquisador. O primeiro ano de medicina não se destacou. Então, atribui-se ao fato de que ele morria de saudades da família. Mas a partir do segundo ano, aluno de histologia, ele se destacou tanto que o professor titular da cadeira pediu a ele que deixasse a coleção de lâminas histológicas para a cadeira, tal a aplicação com que ele realizava aqueles trabalhos de montagem das lâminas. Daí para ser convidado por Bruno Lobo, também paraense, diretor do Hospício de Alienados, para trabalhar com ele em histologia do sistema nervoso central, foi apenas um passo. Publicaram juntos 2 grandes trabalhos sobre histologia do sistema nervoso. A publicação marcou a estreia de Gaspar Viana no campo da literatura médica e abriu portas para outras pesquisas. Um ano antes de se formar, em 1908, o jovem foi convidado para chefiar o serviço de histopatologia do Instituto Oswaldo Cruz. 3 anos depois, o paraense marcou para sempre seu nome na medicina mundial, ao descobrir o agente responsável pela leishmaniose e ir além, propondo um tratamento para combater uma doença até então considerada incurável. Mais ou menos aí em 1910 a 14, matava milhares, centenas de milhares de trabalhadores na construção de estradas, como em Bauru, em São Paulo, por isso ficou conhecida como úlcera de Bauru, mas também muitos na Índia, em outros países também. Então, assim, era uma escala de milhares, de centenas de milhares de pessoas que morriam por consequência dessa doença, e ele descobriu a cura da úlcera de Bauru ou da leishmaniose. Experimentou o tártaro emético nesses casos, uma substância que estava completamente proscrita das farmacopeias de então, por causa dos danos reconhecidos sobre o organismo do homem. Arrojadamente, trouxe a velha droga das prateleiras, completamente abandonada, né? E decidiu administrar bem diluída em soro fisiológico, por via endovenosa bem lenta, e os resultados foram espantosos. Ele comunicou em Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, reunido em Belo Horizonte em abril de 1912, data considerada histórica da grande descoberta que promoveu a figura de Gaspar Viana, a admiração de cientistas do mundo inteiro. O trabalho rendeu o título de benfeitor da humanidade quando ele tinha apenas 5 anos de carreira. Mas o paraense não teve tempo de aproveitar o feito. Quando ele faleceu, ele estava fazendo a necrópsia, né, de uma mulher obesa. Então ele jamais poderia supor que aquela mulher obesa tivesse tuberculose. Na hora que ele puncionou a pleura para avaliar um derrame que havia ali na pleura, espirrou um líquido pleural contaminado, ricamente contaminado com bacilo de tuberculose, e na face dele, naquela época não se fazia as necrópsias com tanto aparato de proteção individual, então ele deglutiu, caiu nos olhos e ele pegou um quadro, ele foi contaminado pelo bacilo da tuberculose e faleceu em 2 meses após esse evento. Nos anos seguintes à sua morte, Gaspar Viana recebeu diversas homenagens.
Em Belém dá nome a uma das ruas mais importantes do centro comercial e também ao Hospital de Clínicas. Na década de 1960, os Correios lançaram um selo comemorativo ao 50º de descoberta da cura para a leishmaniose. Em 1998, Gaspar Viana foi eleito um dos 10 nomes mais importantes da medicina brasileira, ao lado de Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e Adolfo Lutz. Já em 2002, a Câmara Municipal de Belém criou a Comenda Gaspar Viana para homenagear nomes de destaque no campo da medicina e saúde comunitária. E no ano passado, em memória ao centenário de morte do médico, a história dele virou uma graphic novel, livro em quadrinhos, desenhado pelo quadrinista paraense Joey Bennett, a pedido do Hospital de Clínicas do Pará. Eu achei a ideia fenomenal, achei muito legal. E eu pouco também sabia sobre o Dr. Gaspar Viana. Fui pesquisar e percebi que ele realmente é um grande herói. Então, a tarefa difícil, na verdade, foi fazer uma biografia, né? Transformar aquilo em algo realmente epopeico para quadrinho. Eu tentei e acho que nós conseguimos, eu e o Rui José, que foi meu parceiro dessa empreitada. Isso é muito importante para que a gente leve ao nosso jovem que está na escola, né? Que ele saiba que ele tem potencial de ser brilhante como foi Gaspar Viana e trazer também o conhecimento científico. Afinal de contas, essa produção toda veio de um paraense, né? Então é muito importante que a gente resgate essa história, sem resgatar de onde nós viemos, quem nós somos, né? Eu acho que a gente não consegue avançar na busca pelo conhecimento, na busca pela inovação. Além da revista, a história de Gaspar Viana será contada em um livro. A biografia é resultado de 30 anos de pesquisa do médico Habib Freira, que também guarda consigo relíquias do colega de profissão. Uma bengala com o nome gravado e a identidade original do médico, emitida um ano antes dele morrer. Tudo que tem sido feito para resgatar a memória de Gaspar Viana tem sido insuficiente para mantê-lo vivo na memória deste Estado. Nós precisamos sensibilizar os nossos professores da rede pública estadual do Pará e da rede municipal de Belém a fazer valer o decreto-lei que instituiu o Dia de Gaspar Viana a ser celebrado nas escolas públicas do Pará e de Belém a cada 11 de maio, data do nascimento do grande paraense. O que ele queria era ajudar ao próximo através do conhecimento. Então, se a gente puder resgatar isso na ideia do jovem, que é ele que vai passar para frente, ele que vai constituir a nossa sociedade lá para frente, isso vai ser muito bom, né? Já fizemos a nossa missão. Todos aprendam sobre o Dr. Gaspar Viana, saibam quem ele é, né? O respeitem muito e passem a admirá-lo como um herói, realmente, né? O herói que ele foi e continua sendo. Não tem Batman, não tem ninguém. O Dr. Gaspar Viana é o cara.